Locação para a igreja. Por que eu estou gravando esse vídeo? Muitos colegas falam assim, Rafael, alugar para a igreja é mó furada, porque se não pagar, não consigo tirar, aí não sei o que, não sei o que lá. Cara, para. Gente, primeiro eu vou reforçar aqui, ler a lei de locações. Tem muita gente trabalhando no mercado sem ler a lei de locações, e aí faz algumas afirmações que não tem nada a ver, que não condiz com a realidade. Então, de cara, eu vou dizer para você, eu tenho locatários que são igrejas e que são locatários maravilhosos, seja pela postura, seja pelo pagamento em dia, nunca me deram nenhum problema. Então, assim, afasta. Isso é um preconceito, mas não aquele preconceito odioso como o preconceito racial ou por questão de gênero, não nesse sentido. Preconceito no sentido de se formar um conceito prévio sobre algo que se desconhece e aí cria um certo medo, né? Poxa, tenho medo de alugar um imóvel para uma igreja porque se ficar inadimplente eu não consigo tirar. Vamos para a lei. Então, abre aí a Lei 8245 de 91. É essencial trabalhar com a lei aberta para que a gente responda pautado na lei, tá? Então, vamos lá. O que vai dizer a lei de locações sobre locação para igrejas? Primeira coisa, a gente tem que ir lá no artigo 53 da lei de locações, e aí eu vou ler aqui para você. O artigo 53, ele fala expressamente o seguinte, ó. Vamos lá. Artigo 53 da Lei 8245 de 91, a nossa lei de locações, a sua Bíblia. Aquilo que você que trabalha com locação é obrigado a ler. É obrigado, não é facultativo, é obrigado a ler. Então diz o artigo 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas. Veja, qualquer entidade religiosa, tá? Não é só igreja especificamente. O contrato somente poderá ser rescindido. E aí diz no inciso 1, nas hipóteses do artigo 9º da Lei de Locações, ou se o proprietário, promissário comprador, promissário cessionário, haja quitado o preço da promessa, seja autorizado pelo proprietário pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil. Então, o contrato de locação feito com uma igreja, um dos casos aqui, né, a gente viu que tem outros estabelecimentos de ensino, hospitais, ele só pode ser rescindido nessas duas hipóteses. Obra autorizada pelo poder público que aumente a área útil em 50%, ou nos casos do artigo 9º, que a gente vai ler aqui agora também. O artigo 9º da Lei de Locações, ele diz para a gente o seguinte, a locação também poderá ser desfeita, se aplica a igrejas, tá? Vamos lá. Por mútuo acordo, então se o representante daquela entidade religiosa quiser desfazer a locação, o locador também quer, eles entram em acordo ou com isenção ou redução de multa, sem problema nenhum. 2, em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Então, se aquela entidade religiosa viola a lei, viola o contrato, pode sim ser despejada, está lá no artigo 53, inciso 1. Inciso 3, em decorrência da falta de pagamento de aluguel em cargo. Isso daqui eu ouço toda hora, Rafael, a igreja não paga o aluguel, eu não consigo tirar. Como não? Como não? Se a própria lei diz, olha, só pode desfazer a locação com a entidade religiosa nos casos do artigo 9º e no inciso 2 de 53. E lá no artigo 9º, inciso 3º, a lei diz, a locação também pode ser desfeita por falta de pagamento do aluguel em cargos. Então, as obrigações que o particular, que a pessoa física tem, a entidade religiosa também vai ter em relação ao pagamento do aluguel. E o inciso 4 do artigo 9º diz, para realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam normalmente ser executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Está vendo? A lei fala claramente que a entidade religiosa, ela pode sim ser tirada do imóvel, vamos colocar assim, ter a locação rescindida, melhor dizendo, nesses casos, tá? E aí, Rafael, mas aí vai demorar muito para tirar a entidade religiosa de lá. Vamos desfazer esse mito também? Vamos lá.
Aí a gente vai lá para o artigo 63 da Lei de Locações. Olha o que diz o artigo 63 da Lei de Locações. Veja, tudo que eu falo não é achismo, não é o Rafael Cieiro que está inventando porque ele é maluco. Rafael Cieiro está aqui olhando a lei e lendo a Lei de Locações para você. Então não tem achismo. Eu não trabalho com achismo e o profissional de verdade não pode trabalhar com achismo. Se o teu locador pergunta, corretor, advogado, se a igreja não pagar, como é que faz? Eu acho que... Não, esquece o eu acho. Afirma. Por isso que você tem que se preparar, tem que estudar. Artigo 63. A igreja não pagou, teve algum problema, violou o contrato, ingressei com a ação de despejo, a ação de despejo foi julgada procedente, ou seja, o juiz disse, locador, você tem razão, a entidade religiosa vai ser despejada. Aí o artigo 63 diz assim, julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo. E agora presta atenção, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação. 30 dias para desocupação. Para a entidade religiosa, Rafael? Sim. E desocupação voluntária. Ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. E aí, beleza, você vai lá no parágrafo 3º do artigo 63 e ele diz assim, tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde, de ensino autorizado, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso 4 do artigo 9º, realização de obras determinadas pelo poder público, que não possam ser realizadas com a presença do locatário ou podendo ele se recuse, ou no inciso 2 do artigo 53, a gente viu aqui também, realização de obras autorizadas, essas não determinadas, autorizadas pelo poder público, que aumentem em 50% a área útil do imóvel, o prazo será de 1 ano. O prazo será de 1 ano. Então, a única questão, vamos dizer assim, que seja, entre aspas, ruim para o locador, é se a locação estiver sendo desfeita com fulcro no artigo 9º, inciso 4, realização de obras determinadas pelo poder público, ou do 53, inciso 2, realização de obras com autorização do poder público, em que a entidade religiosa vai ter 1 ano para desocupar o imóvel, salvo, continuando no parágrafo 3º, nos casos em que, entre a data da citação na ação de despejo e a sentença de primeira instância determinando o despejo, tiver mais de 1 ano, que na prática do judiciário, geralmente acaba atingindo esse prazo, hipótese em que o prazo será de 6 meses, então reduz pela metade. Aí o que acontece? Às vezes alguém falou desse prazo de 1 ano ou de 6 meses, e isso foi espalhando como, olha, se tiver problema com a igreja, é pelo menos 1 ano para tirar. Não, a marcha processual vai ser a mesma, a diferença vai ser quando o despejo é decretado e se ele for decretado com fundamento no artigo 9º, inciso 4 ou 53, inciso 2, porque se for, por exemplo, por falta de pagamento do aluguel em encargos, é despejo em 30 dias. A sentença de que decreta o despejo vai dar 30 dias para desocupação voluntária. Tá? Então, vamos afastar esse preconceito por desconhecimento de que alugar para a igreja, de que alugar para a entidade religiosa é ruim. Não é. E aí eu não estou falando por achismo. Primeiro, por conhecimento da lei. Segundo, eu tenho 3 locações para entidades religiosas e não me dão problema. Perfeito? Então, mais um mito da locação aqui que a gente espanca, mais um preconceito aqui que a gente abandona de que é ruim alugar imóvel para entidade religiosa. Tá bom? Grande abraço. Gostou do vídeo? Compartilha, comenta aqui embaixo. Se você estiver lá nos nossos grupos de WhatsApp, comenta lá, fala do vídeo, tira dúvidas. Se não tiver, me chama no direct que eu te dou o link para a gente disseminar boas práticas, bons conhecimentos e acabar com a ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Vamos propagar bons conhecimentos, boas práticas no nosso mercado. Nosso mercado da locação precisa disso. Um abraço a todos.